Boa noite, turma 204 aí do Erasmo Dias Vespertino. Espero que estejam todos bem, espero que a família de todos vocês esteja bem, espero que vocês estejam na medida do possível ficando em casa, tá? Muita saudade aí da esmagadora maioria de vocês, mas daqui a um tempo eu quero ver todos vocês alegres e contentes e pulando lá na sala 204. Se você não anda 204, boa noite também, tá? Eu vou falar com os outros professores de biologia do Erasmo do segundo ano, porque eu só tenho essa turma. Se eles querem mostrar a aula, essa videoaula para os alunos deles, não sei em que pé eles estão. E também não sei, eu já falei, a turma do terceiro ano já viu, ou já deve ter visto alguma videoaula minha, e já vai receber os avisos que eu vou falar para vocês, né? Depois dessa introdução inicial aí, resolvi gravar videoaulas para vocês também, para a gente seguir, né? Parar de falar de vírus e bactéria, né? Eu acho que tanto na biologia quanto no mundo real, chega, né, velho? Chega de vírus. Né? Não sei vocês, mas há algumas semanas já eu tô cantando aquela musiquinha, né? Bactéria! Vocês sabem o resto. Quem não sabe, ganha um ponto positivo, né? Quando for entregar atividade, falar, professor, não sei do que você está falando, musiquinha, nunca ouvi. Te dá um pontinho a mais. Então, vamos seguir adiante. A gente está vendo a diversidade dos organismos. Eu resolvi fazer essa videoaula sobre, protistas. Tá? O próximo reino de seres vivos que a gente vai ver. Quero que seja uma videoaula curta, por isso muito geral. E estou planejando ainda a atividade que eu vou falar para vocês quando eu falar. Quando eu divulgar isso aí para vocês, eu falo, tá? Até porque eu não estou fazendo isso aqui em condições ideais, né? A minha capacidade, habilidade de criar e editar vídeos é limitada. Tá melhorando, mas é limitada. E hoje, particularmente, a internet caiu aqui o dia inteiro. Eu queria ter burilado um pouquinho mais, mas como eu quero que essa aula seja rápida, vamos seguir em frente, tá? Então, a gente está falando dos reinos de seres vivos. Já falamos dos malditos vírus, né? Das bactérias. Vamos falar agora dos protistas, tá? Bom, bora. Então, protista já é um reino, pessoal. Preciso que é composto por células eucariontes. Tá? Se vocês se lembram, deve ter feito atividade, bactérias são células procariontes que não têm núcleo, não têm organelas. Seres eucariontes já vão ser seres mais complexos e a gente vai ver isso nesta apresentação, mas basicamente célula com núcleo, célula com organelas delimitadas por membranas. Se vocês se lembram, do ano passado, mitocôndria, cloroplasto em alguns casos, coisas dentro da célula, compartimentos dentro da célula. E na aula a gente faz, mas aí vocês estão vendo, né? Quem são os protistas? São os protozoários e são as algas, que são organismos bem diferentes, ou pelo menos diferentes, tá? A gente vai ver. E isso se deve ao fato de que esse grupo dos protistas, a gente chegou a mencionar isso em aula, é um grupo que é um balaio de gato, né? Não é um grupo que atende às especificações modernas da classificação moderna, nas especificações da classificação moderna, né? Não é um grupo que tem ali um ancestral comum, não é um grupo ali que tem um ancestral comum que é exclusivo, melhor dizendo, tá? É um grupo que é um balaio de gato, né? São seres eucariontes que acabam não pertencendo aos outros reinos. Não é planta, não é fungo e não é animal. Joga ali no grupo dos protistas que tá de boa.
Qual é a racionalidade por detrás disso? Não é que obviamente não é essa que eu acabei de mencionar. É o seguinte: quem são os protistas? Em primeiro lugar, né, protozoários. Esse prefixo proto quer dizer quase, quer dizer semi, quer dizer quase lá. E zoológico, quer dizer bicho. É bicho, não é bicho, mas tá quase, né? Da mesma forma que os bichos, os protozoários são compostos por células eucariontes. E da mesma forma que os animais, aquilo que define os animais, são organismos heterotróficos. Lembram? Heterotrófico são aqueles organismos que não produzem o próprio alimento. Tem que comer, tem que pegar a matéria orgânica pronta de algum lugar e botar para dentro. Que nem todos os animais. Só que, ao contrário de todos os animais, os protozoários são unicelulares. E os animais, se vocês se lembrarem, se vocês também olharem no espelho ou olharem para o seu gatinho, cachorrinho, passarinho, vocês vão constatar muito facilmente que os animais são todos multi ou pluricelulares, tá? De novo, já falamos isso em aula, tá? Aqui dentro da aula de biologia, a gente é uma espécie de animal também. A gente entra, tá? E os protozoários, então, são compostos todos por uma única célula e eles têm que comer para viver. Eles podem resolver isso de duas formas, basicamente, tá? Basicamente, você tem aqueles que são de vida livre. Animaizinhos, se eu falar, vocês sabem. Protozoáriozinhos, seres, entes aquáticos, geralmente, vivem em água doce, salgada, consomem outros organismos menores, consomem detritos, né? São os de vida livre. Outros são os chamados parasitas, que se aproveitam e vivem dentro de outros organismos, prejudicando-os. A gente vai falar, não hoje, tá? De algumas doenças causadas aí por protozoários. Então, quase bicho, protozoário. As algas, se o protozoário é quase bicho, a alga é um organismo que é quase planta, né? E sendo quase planta, vão ser organismos autotróficos. Autotróficos, eu devia ter até escrito aí fotossintetizantes. Eu não tenho como escrever aqui nesse programa, tá? Fotossintetizantes. Usam a luz do sol para produzir a matéria orgânica a partir de matéria inorgânica. As algas podem ter uma célula só, mas você tem alga e a gente vai ver que tem mais de uma célula. São multi ou pluricelulares, tá? Ué, mas se a alga pluricelular não é uma planta? Não, é uma alga. As algas têm algumas diferenças aí com plantas. Eu também devia ter botado aí, mas vou mencionar as duas. A gente vai voltar a falar disso, tá? Não se preocupem não. Que são, primeiro, a alga não tem tecidos organizados. As plantas têm. Tá? E a segunda é uma coisa bem técnica. As plantas terrestres, as plantas modernas, todas têm um embrião que fica retido na planta-mãe numa etapa do ciclo de vida. De novo, muito técnico, a gente vai falar de plantas antes do fim do ano. Só para vocês entenderem, pensem num abacateiro. O que tem no abacateiro? Abacate. O que tem dentro do abacate? O caroço do abacate. E o que tem dentro do caroço de abacate? Tem um embrião lá. Tanto que se você plantar o caroço, nasce uma plantinha, vai formar outro abacateiro. O embriãozinho da planta do abacate. E onde é que fica esse embrião? Dentro do caroço, dentro do abacate, em cima do abacateiro. Ele fica em cima da planta-mãe, uma parte da vida. Tá? Isso acontece com as plantas, não acontece com as algas. A gente vai voltar a falar disso. Então é desses caras que a gente vai falar hoje, né? Quero que seja rápido, tô vendo que não vai ser tão rápido assim. A gente vai começar, talvez a gente faça só as algas hoje, tá? Antes da gente entrar nas algas,
Então, só para situar a gente onde a gente está no nosso desenvolvimento aí, né? A gente já viu, vou pintar de uma cor escura, vermelhão. A gente já falou desses caras, né? Bactéria. E já falamos também do domínio arqueia. Não sei se vocês se lembram, mas a gente falou. É aquele grupo de organismos procariontes também, parecidos com bactérias, mas que hoje a gente sabe que eles são muito distantes das bactérias filogeneticamente, evolutivamente. Essa figurinha aqui mostra isso. Tu tem um ancestral comum de todo mundo, um ramo desse ancestral gerou todas as bactérias que estão vivas hoje. Pensa numa bactéria, a bactéria que causa cólera, a bactéria que causa tétano, ou a bactéria que vive no nosso intestino e não causa nada. Todas vieram desse ancestral comum, desse ramo. E um outro ramo, a gente entende hoje, gerou as arqueias e também gerou o domínio da vida, que a gente chama de eucária ou eucarionte. São esses caras que a gente vai começar a falar hoje, ou são desses caras que a gente vai começar a falar hoje. Eucária. Né? E aí, a próxima imagem, eu vou mostrar o que acontece aqui dentro. Que grupos a gente tem aqui dentro. Pessoal, vou fazer isso numa tacada só. Então, não tem esses equívocos aí. Já teve algumas coisas que eu gostaria de ter mudado, mas, como eu falei, minha capacidade aqui é limitada de edição. Essas coisas. Bom, vamos lá. Acabei de falar que não ia editar. Tô aqui editando, né? Então, pessoal, dentro dos eucariontes, a gente tem tudo isso aí. Né? Espero que a imagem de vocês seja um pouquinho melhor que a minha. Mas são as relações filogenéticas dentre todos os grupos de organismos compostos por células com núcleo e organelas. Vocês estão vendo que tem muita coisa. E aqueles mais perspicazes dentre vocês já acharam aqui, por exemplo, os animais. É um reino de seres vivos dos quais a gente vai falar. Os fungos é um reino de seres vivos dos quais a gente vai falar. As plantas, elas estão em algum lugar por aqui. Para mim tá difícil de ver, pessoal. Plantas terrestres é o que está escrito. Arqueplástida, plantas terrestres. Estava olhando no lugar errado. Tá? Então você tem o reino das plantas, que a gente vai estudar, o reino dos animais e o reino dos fungos. E toda essa galera aí, protista. Tá? Então hoje, nas classificações modernas, a gente tem, como vocês estão vendo, vários grandes grupos compostos basicamente por organismos que a gente acredita, que a gente inclui no grupo dos protistas. Tudo isso aí a gente pode dizer que ou é alga, ou é protozoário, né? Por escolha minha e até do livro didático, tá? A gente obviamente não vai falar de todos eles. Tem alguns aí que se eu for pegar... teve um que eu olhei e falei, o que é isso mesmo? Vou ter que relembrar o que é isso. Jacobinídeos, né? O que é isso? Eu me informo, eu falo para vocês, tá? Que eu também não lembro. Outros, obviamente, eu sei, né? Então, tem esses grandes grupos. Eu vou usar uma classificação mais tradicional para falar tanto de algas quanto de protozoários, que é mais didático, é mais fácil, né? Do que vocês terem que saber nomes bacaninhas como Risaria, Unicontes, Opistocontes, né, Stramenópilos, né? Legal aí se quiser dar nome no periquito, sei lá, né? O seu periquito, por exemplo, ele é um opistoconte. Ele pertence ao grupo dos opistocontes. Arqueplástida a gente vai ter que falar, mas tudo a seu tempo, tá? Ok, só para vocês verem, como eu falei, é um balaio de gato. Aí tem muita coisa muito diferente, muitos organismos muito diferentes, uma diversidade muito grande. Beleza? Bom, então a gente vai começar aí falando da